Um calor que fazia a pele rachar. Um chão que queimava os pés e escondia perigos invisíveis. Nenhum rio, nenhuma árvore, nenhum refúgio à vista. Durante 40 anos, milhares de homens, mulheres e crianças caminharam por um lugar onde a vida parecia impossível. Mas o mais surpreendente não era a paisagem hostil. Era o fato de que eles não estavam perdidos. Cada passo era observado, cada necessidade suprida, cada murmúrio respondido. E o mais curioso, mesmo sem estradas, mapas ou bússolas, esse povo sobreviveu. Sobreviveu ao deserto, às pragas, à sede, à fome e até a si mesmo. O que havia naquele deserto? Como uma multidão inteira seguiu viva por tanto tempo em um dos ambientes mais letais da Terra? O que aconteceu entre a saída do Egito e a chegada à Terra Prometida vai muito além do que os olhos podem ver. Porque naquele lugar inóspito, o sobrenatural se tornou rotina. Histórias assim não aparecem todos os dias. E por aqui, a cada vídeo, você descobre o que quase ninguém conta sobre os bastidores das Escrituras. Se esse tipo de olhar te faz enxergar a Bíblia com mais profundidade, aproveita agora e se inscreva no canal. Tem muito mais vindo aí, e você não vai querer apenas ouvir falar. Vai querer caminhar junto. O deserto onde os hebreus caminharam após saírem do Egito não era uma mera paisagem de areia e sol. Tratava-se de uma região árida, rochosa, marcada por grandes extensões de terreno irregular e montanhoso, intercaladas com vales secos e planícies castigadas pelo vento. A rota do Êxodo, segundo indicações bíblicas e arqueológicas, se estendeu pelo deserto do Sinai, um local que, até hoje, preserva as características hostis que impõem medo e respeito. Em meio à vastidão sem árvores, os peregrinos estavam à mercê de um cenário onde a vida parecia impossível, onde os elementos da natureza não ofereciam refúgio, e a solidão geográfica contribuía para uma sensação constante de vulnerabilidade. A aridez não se limitava à falta de água. O próprio solo oferecia poucos sinais de fertilidade. A vegetação era esparsa, limitada a arbustos secos e esporádicas plantas espinhosas. Em determinados trechos havia apenas pedras soltas, rochas afiadas e poeira que se acumulava com os ventos cortantes. Era um ambiente que testava os limites da resistência humana, não só fisicamente, mas também emocional e espiritualmente. O povo de Israel não caminhava por um parque natural, mas por um território impiedoso, onde a sobrevivência dependia diariamente de um milagre. O deserto não era só o caminho entre o Egito e a Terra Prometida. Ele se tornava parte do processo divino de transformação. A geografia bruta e severa servia como um símbolo das lutas internas que o povo carregava. A libertação física havia acontecido, mas a mentalidade de escravidão ainda precisava ser desfeita. A paisagem refletia o coração endurecido e temeroso da nação recém-liberta. A jornada por aquelas terras exigia mais do que pés firmes. Exigia confiança numa promessa que muitas vezes parecia distante demais. Além da simbologia espiritual, o contexto histórico também é essencial. A península do Sinai, na antiguidade, era considerada uma terra de ninguém, sem reinos organizados, sem cidades fortificadas, sem acesso fácil a recursos. A presença de tribos nômades e o perigo de emboscadas transformavam o deserto num território de constante alerta. Era como se, a cada novo amanhecer, a sobrevivência tivesse que ser renegociada com a própria existência. A insegurança era a única constante. Diante de tudo isso, o que impressiona não é apenas o fato de que um povo inteiro sobreviveu ali por 40 anos, mas que esse período se tornou o berço de uma identidade nacional. Entre rochas e poeira, Deus começou a formar uma nação, uma cultura e um relacionamento único com seu povo. O deserto deixou de ser apenas uma geografia hostil para se tornar o útero do plano divino. No deserto do Sinai, as condições climáticas eram extremas e impiedosas.
Durante o dia, o sol castigava com uma intensidade que queimava a pele e ofuscava os olhos. As temperaturas podiam ultrapassar os 50 graus Celsius, criando um ambiente em que até a respiração se tornava um esforço árduo. Era como se o próprio céu estivesse contra o avanço do povo. O chão aquecido fazia vibrar o ar em torno, e os poucos locais de sombra não eram suficientes para abrigar uma multidão em marcha. Cada passo era dado sob uma luz que mais parecia um julgamento divino, e quando o sol se punha, o contraste era brutal. O frio que se abatia sobre o deserto à noite era tão intenso quanto o calor do dia. Sem nuvens para reter o calor, a temperatura despencava drasticamente. As noites congelantes forçavam o povo a se agrupar, buscando proteção mútua contra o frio cortante que invadia as tendas. Essa alternância entre extremos gerava um desgaste físico constante. O corpo humano não encontrava alívio. Era perseguido pelo calor durante o dia e pela frieza implacável à noite. Além disso, ventos fortes e abruptos frequentemente varriam o território, levantando nuvens de areia e poeira que dificultavam a visibilidade e machucavam os olhos. Esses ventos secos ressecavam a pele, rachavam os lábios e inflamavam as narinas. Para um povo que dependia da caminhada, esse tipo de condição era mais do que desconfortável. Era um risco permanente à saúde e à integridade dos mais frágeis. Mulheres grávidas, crianças e idosos sofriam em silêncio ou murmuravam, como registrado em diversos momentos da narrativa em Êxodo. Esse clima rigoroso também tinha implicações espirituais. O povo era obrigado a lidar com a imprevisibilidade da natureza, enquanto aprendia a confiar em um Deus que prometia conduzi-los por aquele caos. Era como se o próprio ambiente exigisse fé. A dependência diária da providência divina ficava evidente quando não havia outra fonte de segurança. A sobrevivência no clima do deserto não era apenas uma questão de resistência física, mas de rendição total à vontade divina. Enquanto as condições do clima desafiavam os limites da resistência humana, elas também revelavam uma pedagogia divina oculta, ensinar o povo a depender de algo maior do que suas próprias forças. No silêncio escaldante do meio-dia e no silêncio congelante da madrugada, Deus estava presente, não apenas como o Criador do céu e da terra, mas como mantenedor da vida que Ele mesmo havia libertado. Poucas experiências são tão aterradoras quanto a sede em um deserto. Sem fontes de água confiáveis, o povo de Israel enfrentava um dos maiores desafios de sua jornada. Não havia rios constantes, nem poços em abundância. A água, quando aparecia, era frequentemente escassa, amarga ou impossível de consumir. Um dos momentos mais marcantes ocorreu em Mara, onde as águas eram impróprias e o povo clamou por socorro. Ali, como relatado em Êxodo capítulo 15, versículo 23, Deus transformou águas amargas em águas doces, um dos muitos milagres que sustentaram o povo em sua trajetória. A sede revelava mais do que a necessidade física. Ela expunha a fragilidade espiritual da nação. Sempre que a água acabava, as murmurações começavam. Era como se a confiança acumulada nos milagres anteriores evaporasse a cada novo desafio. A fé, muitas vezes, mostrava-se tão volátil quanto as reservas de água. Porém, Deus, com paciência, respondia com provisão. No deserto de Sim, por exemplo, Ele fez brotar água de uma rocha, como está registrado em Êxodo, capítulo 17, versículo 6. Um ato sobrenatural que contrariava a lógica da natureza, mas reafirmava o cuidado constante do Senhor. A escassez também revelava o papel fundamental de Moisés como intercessor. Diante do clamor do povo, era ele quem se voltava a Deus, buscando respostas, direção e solução. Esse padrão se repetia diversas vezes. Moisés não apenas conduzia o povo fisicamente, mas também espiritual e emocionalmente, sendo um elo entre o desespero humano e a provisão divina.
O deserto, nesse sentido, também era um lugar onde a liderança era forjada sob pressão, e a sede do povo moldava um líder mais sensível, dependente e atento à voz de Deus. A realidade da escassez de água ainda nos confronta com um detalhe prático e logístico. Como um grupo tão numeroso podia se mover por tanto tempo sem acesso constante à hidratação? Estima-se que eram mais de 600 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Esse dado torna cada milagre relacionado à água ainda mais extraordinário. Não se tratava de uma ajuda pontual, mas de um sustento contínuo e coletivo. Água, no deserto, não era apenas uma questão de sobrevivência, mas uma manifestação diária da fidelidade divina. Esse território de provação, onde a sede revelava o âmago da alma humana, transformou-se também em um espaço de ensino. O povo aprendia, gota a gota, a confiar em um Deus que se manifesta até no impossível. Quando não há mais nada, quando a garganta seca grita por alívio, é ali que se escuta, com mais clareza, a voz do Deus que faz brotar rios em lugares áridos. Enquanto você imagina essa cena, um povo inteiro sobrevivendo com alimento que vinha do céu, me conta aqui nos comentários, qual desses milagres diários mais te impressiona até agora? É sempre enriquecedor ver como cada olhar capta detalhes que passam despercebidos por outros. Em meio à escassez e ao desespero de não saber o que comer, o povo de Israel presenciou um milagre sem precedentes, o maná, um alimento misterioso semelhante a sementes brancas, que aparecia sobre a terra com o orvalho da manhã. Aquela provisão divina não apenas saciava a fome, mas também ensinava disciplina e obediência. Conforme registrado em Êxodo, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo 36, cada família deveria recolher apenas o necessário para o dia. Quem tentava guardar para o dia seguinte via o maná apodrecer, com exceção do sábado, quando Deus permitia que a porção da sexta-feira durasse 2 dias inteiros. O maná não era apenas sustento físico, era uma lição viva. Ele ensinava o povo a confiar diariamente em Deus, a depender dele como fonte constante de provisão. Não havia estoques nem celeiros. A sobrevivência dependia da fidelidade divina manifestada a cada manhã. Aquilo que parecia pequeno e repetitivo se tornava uma constante lembrança de que Deus estava atento às necessidades do seu povo. E essa rotina de provisão diária se estendeu por 40 anos, até que finalmente chegaram à terra de Canaã. A reação inicial do povo diante do maná foi de surpresa e até mesmo de questionamento. Que é isto? Perguntavam entre si, como relata o próprio texto bíblico. A expressão se tornou o nome do alimento, pois ninguém sabia definir o que estavam comendo. Essa falta de familiaridade reforça a ideia de que Deus, muitas vezes, supre de maneiras inesperadas. O maná era algo novo, diferente, e exigia não apenas aceitação, mas uma renovação da confiança. A comida do céu quebrava a lógica humana e revelava a criatividade do Criador ao cuidar dos seus. Ainda que fosse uma bênção constante, o maná acabou se tornando alvo de murmuração. Em determinado momento, o povo se cansou dele e desejou as iguarias do Egito, como cebolas, peixes e alhos. Essa insatisfação revelou o coração ainda apegado ao passado, mesmo que esse passado fosse marcado por escravidão. O maná, puro e simples, contrastava com as lembranças distorcidas que tinham da fartura egípcia. Ao rejeitarem o alimento divino, rejeitavam também o processo de transformação que o deserto promovia. Essa dinâmica nos leva a refletir. Quantas vezes menosprezamos as formas que Deus escolhe para nos sustentar? O maná era um milagre cotidiano que ensinava contentamento, confiança e obediência. No deserto da vida, muitas vezes, esperamos manjares, mas Deus nos dá o essencial. E nesse essencial, Ele revela sua presença. O maná não caiu apenas do céu.
Ele caiu direto do coração de um Deus que cuida até dos detalhes mais simples da existência. Quando a insatisfação do povo atingiu seu auge por causa da monotonia do maná, Deus respondeu de maneira impactante. Em meio à murmuração coletiva, registrada em Números capítulo 11, versículos 18 a 34, o Senhor enviou uma nuvem de codornizes, cobrindo o acampamento com carne até onde a vista alcançava. As aves vinham do mar e pousavam próximo ao solo, permitindo que fossem facilmente capturadas. Era mais um sinal de que Deus não estava alheio aos clamores, mesmo quando eles vinham carregados de ingratidão. A chegada das codornizes foi ao mesmo tempo um ato de misericórdia e um alerta solene. Embora Deus tenha atendido ao desejo do povo, também revelou sua indignação com a atitude de rebeldia. Eles não estavam simplesmente pedindo alimento, estavam rejeitando a provisão anterior, desonrando o cuidado constante do Senhor. Isso culminou em um juízo imediato. Enquanto a carne ainda estava entre os dentes, muitos foram feridos por uma praga. O local onde isso aconteceu foi chamado de Kibrot Hataavá, que significa sepulturas da cobiça. Esse episódio marca um ponto de tensão entre a necessidade legítima e o desejo carnal descontrolado. Deus havia suprido o povo com pão do céu, mas eles queriam algo mais, algo que lembrava a fartura do Egito, mesmo que isso custasse a obediência e a honra ao Deus que os libertou. As codornizes, portanto, não foram apenas carne no prato. Foram um teste à fidelidade e ao contentamento, um espelho do coração humano que muitas vezes prefere o conhecido cativeiro à liberdade com desafios. O contraste entre o maná e as codornizes também revela uma diferença de propósito. O maná era didático espiritual diário. Já as codornizes surgiram num momento de impaciência, desejo e descontrole. A carne que tanto desejaram veio como juízo e lição. Isso nos mostra que nem toda bênção aparente é sinal de aprovação divina. Às vezes, Deus permite aquilo que pedimos fora do tempo, apenas para que enxerguemos o engano de nossos próprios desejos. Mesmo em meio à disciplina, Deus continuou sustentando o povo. O episódio das codornizes não encerrou sua graça, mas demonstrou que a obediência é tão vital quanto o alimento físico. No deserto, o sustento vinha com instrução. Cada intervenção divina carregava um propósito pedagógico, porque mais do que saciar o estômago, Deus queria transformar corações. E transformar corações é sempre mais difícil do que alimentar corpos. Nenhuma outra manifestação divina no deserto foi tão constante e visível quanto a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Desde a saída do Egito, como descrito em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, essa presença se tornou o guia inquestionável da jornada. A nuvem dava sombra sob o sol escaldante, e o fogo aquecia e iluminava nas noites gélidas. Mas mais do que conforto físico, essas manifestações eram sinais de direção clara e contínua. Onde a nuvem ia, o povo seguia. Onde ela parava, eles acampavam. A beleza desse fenômeno está na simplicidade e no poder. Deus não entregou um mapa, nem revelou todo o trajeto de uma só vez. Ele se fez presente e indicava o caminho, passo a passo. Essa dinâmica exigia vigilância, prontidão e, sobretudo, confiança. O povo precisava estar atento a todo o movimento da nuvem. Se ela se levantava de madrugada ou à tarde, todos deveriam se preparar para partir. O ritmo da caminhada era ditado pela vontade divina, não pela conveniência humana. Além da função prática, a coluna de nuvem e de fogo era uma resposta emocional à ansiedade do povo. Estavam em terras desconhecidas, vulneráveis a ataques, sem garantias de onde pisar. Mas aquela presença constante no céu lembrava todos os dias que não estavam sozinhos. Era o próprio Deus guiando, acampando com eles, tornando-se parte do cotidiano. A presença divina deixou de ser um conceito abstrato para se tornar uma experiência diária, visível e palpável. Esse modelo de direção divina
nos confronta com nossas próprias expectativas. Em vez de planos detalhados, Deus oferece presença. Em vez de controle total, Ele nos convida a confiar. Quantas vezes em nossa jornada não exigimos garantias antes de dar um passo? No deserto, o povo aprendeu que caminhar com Deus é caminhar na dependência. E isso nem sempre é confortável, mas sempre é seguro. A nuvem e o fogo não só guiavam, mas também separavam o povo de Israel de seus inimigos. Durante a perseguição dos egípcios, essa manifestação divina foi barreira entre os dois exércitos, protegendo os hebreus. Ou seja, aquilo que guiava também guardava. Direção e proteção vinham da mesma fonte. Essa verdade ainda ecoa hoje. Quando Deus guia, Ele também cuida. No imaginário popular, o deserto é muitas vezes representado apenas como um mar de areia. Mas o terreno que os israelitas enfrentaram ia muito além disso. Caminhar por aquele solo significava enfrentar pedras cortantes, dunas móveis, vales traiçoeiros e uma fauna perigosa, como escorpiões e serpentes venenosas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 15. Menciona essas criaturas ao relembrar que Deus guiou o povo pelo grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, e terra seca, onde não havia água. Cada passo, portanto, era uma ameaça potencial, não apenas por causa do clima, mas por aquilo que estava escondido sob os pés. As serpentes ardentes mencionadas nas Escrituras não são uma metáfora apenas espiritual, mas uma realidade mortal. Eram répteis de veneno letal, capazes de matar rapidamente. Em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9, o povo mais uma vez murmurou contra Deus e contra Moisés, e o Senhor permitiu que serpentes atacassem o acampamento. Muitos morreram. Mas no auge do desespero, Deus instruiu Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre uma haste. Quem olhasse para ela, viveria. Esse episódio, além de trazer cura física, tornou-se um poderoso símbolo de redenção, tanto que Jesus o cita em João capítulo 3, versículo 14. Além das ameaças vivas, o terreno rochoso causava ferimentos, dificultava o avanço das caravanas e punha à prova a resistência dos animais de carga. Não havia trilhas definidas ou estradas pavimentadas. A jornada era feita por intuição, fé e observação constante do caminho. As sandálias eram expostas ao desgaste contínuo, assim como os próprios pés. No entanto, um detalhe surpreendente é destacado em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Durante 40 anos de caminhada, as roupas e os calçados do povo não se gastaram. Um milagre discreto, mas essencial para que pudessem sobreviver em meio à aspereza do chão. O deserto, com seus perigos invisíveis, exigia vigilância constante. Ao menor descuido, uma picada ou uma torção poderia significar a morte. Isso mantinha o povo em estado de alerta, dependente não apenas de líderes humanos, mas da proteção divina em cada detalhe. Era como se o solo os lembrasse constantemente de que aquele não era um lugar para confiar na própria força. Era um campo de humildade, onde até a caminhada mais simples precisava de amparo celestial. E é curioso como muitas vezes subestimamos o chão que pisamos. Na vida, os maiores perigos não estão sempre no que é visível. As pedras e serpentes do caminho espiritual podem ser silenciosas, disfarçadas, inesperadas. Mas o mesmo Deus que guardou Israel naquela travessia continua nos oferecendo direção e proteção. Ele conhece cada curva, cada buraco, cada ameaça que não vemos. E mesmo quando somos picados pelas consequências de nossas próprias escolhas, Ele oferece cura e restauração. Movimentar uma nação inteira por uma região desértica não era apenas um desafio espiritual, mas também uma operação logística de proporções colossais. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas estavam envolvidas na jornada, considerando homens, mulheres, crianças e animais. Imagine a complexidade de coordenar acampamentos, cuidar dos rebanhos, alimentar os pequenos, proteger os idosos e ainda manter o ritmo da marcha.
Cada novo deslocamento exigia organização e fé. O povo não andava por andar. Cada movimento era uma resposta à nuvem divina, conforme descrito em Números capítulo 9, versículos 15 a 23. A ordem da marcha era cuidadosamente estruturada. As tribos estavam divididas por posições específicas, e a Arca da Aliança sempre ocupava o centro, símbolo da presença e do governo de Deus entre eles. A tribo de Levi tinha a responsabilidade de transportar o tabernáculo, desmontando-o e erguendo-o em cada novo ponto de parada. Era um processo contínuo de levantar acampamento, seguir a nuvem e depois montar tudo novamente. Esse ritmo exigia disciplina, paciência e união, qualidades que nem sempre estavam presentes em um povo acostumado à servidão. A logística incluía também a coleta e o armazenamento de alimentos, a busca por água e o cuidado com os doentes. Sem infraestrutura, sem estradas, sem hospitais, tudo era feito na base da improvisação e da dependência de milagres. Quando alguém adoecia, a solução não estava em farmácias ou médicos, mas na intercessão, na esperança, na espera. O deserto não dava margem para a autossuficiência. Ele expunha a limitação humana e a grandeza divina em cada movimento. Os deslocamentos não eram frequentes por escolha, mas por comando divino. Às vezes, o povo acampava por poucos dias. Outras vezes, permanecia semanas no mesmo lugar. Isso gerava insegurança, inquietação e exigia constante vigilância. O povo nunca sabia quanto tempo ficaria em cada lugar, o que exigia uma fé ativa. A rotina era substituída pela flexibilidade, e a estabilidade dava lugar à confiança num Deus que conhece os tempos e os caminhos. Essa movimentação contínua moldava não apenas a rotina, mas o caráter do povo. Cada mudança de acampamento era uma oportunidade de exercitar obediência e confiança. E talvez esse seja um dos maiores ensinos do deserto. A vida com Deus nem sempre é feita de certezas visíveis, mas de passos dados com base na confiança em quem guia. O povo aprendeu que andar com Deus significa estar disposto a levantar acampamento quando Ele se move, mesmo que tudo em nós queira ficar. Em um ambiente tão hostil quanto o deserto, era natural esperar que roupas, tendas e calçados se desgastassem rapidamente. No entanto, um milagre silencioso sustentou o povo de Israel por 4 décadas. Seus pertences não se deterioraram. Conforme registrado em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4, a tua roupa não envelheceu sobre ti e os teus pés não se incharam nestes 40 anos. Não se tratava apenas de sobrevivência física, mas de um cuidado divino que se manifestava até nas costuras. As tendas serviam como abrigo contra o calor abrasador do dia e o frio intenso da noite. Fabricadas com peles de animais e tecidos resistentes, elas eram montadas e desmontadas frequentemente. Cada vez que a nuvem se movia, todo o acampamento precisava ser realocado. O simples fato dessas estruturas resistirem por tanto tempo sem desmancharem é um testemunho de manutenção sobrenatural. Em um cenário onde o desgaste era inevitável, a preservação se tornou evidência de uma mão invisível sustentando cada detalhe. Os calçados, por sua vez, eram a linha direta entre o corpo humano e o terreno bruto do deserto. Pedra, areia, espinhos e calor castigavam os pés de forma contínua. Ainda assim, por 40 anos, as sandálias não se gastaram. Essa resistência vai além da lógica e desafia qualquer explicação natural. Era como se o próprio chão reconhecesse que aquele povo estava sendo conduzido por um propósito maior e não ousasse destruí-los pelo atrito. Além da preservação dos bens, o milagre envolvia também o corpo físico. O texto bíblico nos diz que os pés não se incharam, um detalhe que revela cuidado minucioso. Caminhar longas distâncias carregando peso sob condições climáticas severas normalmente levaria a exaustão, feridas, inflamações.
Mas Deus sustentava não apenas o exterior, mas também o interior de cada viajante. A resistência física do povo era um reflexo da intervenção contínua do Senhor em seus corpos. Esses milagres diários, muitas vezes esquecidos ou negligenciados na narrativa, são preciosidades que revelam o caráter de um Deus atento aos detalhes. Ele não apenas abriu o mar, não apenas enviou pão do céu. Ele cuidou das sandálias, das tendas, dos corpos. Um Deus que se importa com o pequeno para sustentar o grande. No deserto, a sobrevivência não vinha apenas de milagres espetaculares, mas também de gestos silenciosos de amor. Ao longo da jornada pelo deserto, o povo de Israel não vagou sem direção ou aleatoriedade. Cada parada era guiada pela presença de Deus, que determinava onde e por quanto tempo o acampamento deveria permanecer. Números, capítulo 33, registra com detalhes todas as etapas dessa peregrinação, nomeando os diversos lugares onde o povo acampou. Ainda que muitos desses nomes não possam ser identificados geograficamente hoje, eles revelam uma dinâmica clara. O deserto era um cenário de movimento com propósito. As paradas, mesmo no aparente vazio, tinham uma função pedagógica, estratégica e espiritual. Esses locais não eram escolhidos por conforto ou abundância, mas por revelarem lições importantes. Em Refidim, por exemplo, não havia água, o que gerou murmuração e levou Deus a fazer brotar água da rocha, como está em Êxodo capítulo 17. Já em Elim, o povo encontrou 12 fontes e 70 palmeiras, um raro oásis no meio da secura, onde puderam descansar. Esses contrastes mostram como Deus alternava entre provações e refrigérios, não apenas para manter o equilíbrio físico da jornada, mas para desenvolver a confiança espiritual de um povo em formação. A rotina do acampamento era complexa. Envolver mais de 2 milhões de pessoas exigia uma organização rigorosa. Cada tribo tinha seu lugar definido ao redor do tabernáculo, que ficava no centro. Isso refletia a centralidade de Deus na vida da nação e organizava a convivência entre milhares de famílias. A estrutura evitava o caos e reforçava o senso de identidade coletiva. Não era apenas um acampamento nômade. Era uma comunidade sendo moldada em torno da presença divina. Além disso, cada parada se tornava um memorial. Mesmo os lugares de maior dor e crise, como Mara, onde as águas eram amargas, ou Quibrote Hatavá, onde muitos foram sepultados por sua cobiça, carregavam um ensinamento profundo. Eles eram lembrados não apenas pelos acontecimentos, mas pelo que revelavam sobre o coração do povo e a fidelidade de Deus. As geografias do deserto tornaram-se capítulos vivos de uma narrativa que moldava uma nação do zero. Por trás de cada parada havia um convite para refletir, aprender e crescer. Deus não os conduzia por atalhos, mas por uma rota que curava, corrigia e transformava. No meio do nada, cada ponto do trajeto era, na verdade, um altar de encontros, ajustes e milagres. E quando se olha para essa longa caminhada, compreende-se que nenhum local era insignificante. Cada lugar tinha um nome, um propósito e uma marca no coração do povo. Foi no deserto, longe dos centros de poder do Egito ou das riquezas de Canaã, que Deus escolheu se revelar de maneira mais intensa. O Monte Sinai, também chamado de Horebe, tornou-se o ponto de encontro entre o divino e o humano. Ali, Deus falou com Moisés de forma direta, estabeleceu a aliança e entregou os 10 mandamentos, como narrado em Êxodo, capítulo 19 e 20. O cenário era majestoso e assustador. Trovões, relâmpagos, fumaça espessa e um som de trombeta que fazia tremer até os mais corajosos. O Sinai não era apenas uma montanha, era o trono temporário do Altíssimo. O povo, acampado ao pé do monte, presenciou uma manifestação de Deus sem precedentes. Mas mesmo diante da glória e do temor, não conseguiram sustentar a fidelidade.
Enquanto Moisés permanecia no cume, recebendo instruções, os israelitas, impacientes, construíram um bezerro de ouro e se entregaram à idolatria, como está registrado em Êxodo capítulo 32. A revelação, portanto, aconteceu em meio à tensão entre santidade divina e corrupção humana. O Monte Sinai se tornou símbolo de aliança, mas também de confronto. Moisés, nesse ponto, se destaca não apenas como líder, mas como intercessor. Subiu ao monte, ficou ali 40 dias e 40 noites, jejuando e recebendo diretamente a lei de Deus. Quando desceu e viu a idolatria do povo, quebrou as tábuas da lei, em sinal de profunda indignação. Ainda assim, voltou ao monte, clamou pela misericórdia divina e recebeu novamente as tábuas, restabelecendo a aliança. O Sinai, portanto, foi também o lugar da segunda chance. Um Deus que se revela em glória, mas também em perdão. Além dos mandamentos, foi no Sinai que Deus deu a Moisés as instruções detalhadas sobre o tabernáculo, os sacrifícios, o sacerdócio e as leis civis. O povo deixou de ser apenas um grupo de ex-escravos para se tornar uma nação com identidade, leis, estrutura espiritual e um chamado divino. O Sinai foi o berço de Israel como povo de Deus, estabelecido não por força, mas por revelação. Cada lei recebida era uma expressão do caráter divino e não um fardo opressor. O deserto, nesse sentido, não era a ausência de Deus, mas lugar de manifestação. Onde o mundo via apenas areia e rocha, o povo viu fogo, nuvem e voz. O Sinai nos lembra que os momentos de maior solidão e aparente isolamento podem ser, na verdade, os pontos mais altos da revelação divina. É no meio do nada que Deus fala com mais clareza. No deserto, o silêncio era mais que ausência de ruído. Era uma presença densa, quase palpável. Sem o barulho das cidades, sem o tumulto dos mercados, sem as distrações da vida urbana, o povo de Israel teve que lidar com algo que muitos temem: o confronto consigo mesmos. O silêncio escancarava as dúvidas, revelava as tensões internas e ampliava a sensação de desamparo. No entanto, esse silêncio também era o espaço onde Deus falava com mais profundidade. O profeta Elias, séculos depois, aprenderia no mesmo Sinai que Deus não estava no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave, conforme 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Para os israelitas, o deserto representava um rompimento radical com o passado. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu tão rápido de dentro deles. E foi no silêncio do deserto que essa batalha se intensificou. A ausência de estímulos externos os forçava a encarar a própria dependência, os próprios medos, a própria fé vacilante. O barulho da escravidão foi substituído pelo vazio de uma liberdade ainda não compreendida. E nesse vazio, Deus ensinava. O silêncio do deserto era, muitas vezes, interpretado pelo povo como ausência de Deus. Está o Senhor no meio de nós ou não? O perguntaram em Meribá, conforme Êxodo capítulo 17, versículo 7. Essa pergunta revela uma angústia existencial que ecoa até hoje. Onde está Deus quando não ouvimos nada? Mas o silêncio não é sinônimo de abandono. Pelo contrário, era Deus ensinando o povo a ouvi-lo de uma forma nova, não mais por sinais espetaculares, mas pela escuta atenta do coração. Nesse ambiente de escassez sonora, os ensinamentos não vinham apenas pelas palavras, mas pelos processos. O próprio caminhar era um sermão, a espera era uma escola. A rotina simples do maná, da nuvem, das paradas e partidas, era um convite à introspecção. O silêncio forçava o povo a parar de olhar para fora e começar a enxergar para dentro. Era um silêncio pedagógico que lapidava a alma. Muitas das experiências mais profundas com Deus não vêm em meio à agitação, mas no recolhimento. O deserto ensina que há um tipo de voz que só se ouve quando tudo mais se cala. E esse tipo de ensino não se esquece.
O silêncio ensurdecedor do deserto se torna, com o tempo, um dos maiores instrumentos de Deus para formar um povo sensível à sua presença, mesmo quando ela parece estar ausente. A caminhada pelo deserto não expôs apenas as limitações físicas do povo, mas escancarou as fraquezas espirituais, que ainda estavam profundamente enraizadas. A cada dificuldade, fosse por falta de água, comida, direção ou segurança, surgiam queixas e murmurações. Em Êxodo capítulo 16, versículo 3, o povo chega a dizer: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne. Essa declaração revela o quanto a memória do Egito ainda era romantizada, mesmo tendo sido o lugar da escravidão. A provação no deserto se tornava o espelho de uma fé ainda frágil e emocionalmente volátil. As murmurações não eram simples desabafos. Elas representavam uma rejeição à liderança de Moisés e, mais profundamente, à direção divina. Questionar Moisés era, no fundo, questionar o próprio Deus. Esse padrão se repetiu tantas vezes que se tornou um dos temas centrais do Êxodo. Em cada novo desafio, em vez de clamar com humildade, o povo reagia com crítica, rebeldia e ingratidão. O deserto os testava não apenas em sua resistência física, mas na sua disposição de confiar, mesmo quando não entendiam o plano. Em Mara, quando encontraram água amarga, murmuraram. Em Refidim, quando não havia água, murmuraram. Quando o maná apareceu pela primeira vez, murmuraram. Quando cansaram do maná e desejaram carne, murmuraram. A constância dessas reações mostra que a fé do povo era circunstancial, não fundamentada na convicção da presença divina. Eles viam milagres, mas se esqueciam deles com rapidez assustadora. E esse esquecimento constante minava a construção de um relacionamento sólido com Deus. Contudo, as provações e murmurações também revelavam algo importante. O deserto era o lugar onde Deus tratava o coração do povo. Ele permitia as provações não para puni-los, mas para ensiná-los. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, Moisés relembra: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração. Cada crise era uma sala de aula. Cada dificuldade, uma prova de caráter. Cada murmuração, uma oportunidade perdida de aprofundar a fé. Mesmo diante de tantas falhas, Deus não abandonou o povo. Ele continuou provendo, guiando, protegendo. A fidelidade divina não foi interrompida pela infidelidade humana. Isso, por si só, é uma lição poderosa. Deus permanece fiel mesmo quando nossa fé vacila. O deserto foi um cenário onde o povo caiu muitas vezes, mas também onde a paciência e a misericórdia de Deus se revelaram de maneira constante e surpreendente. O deserto foi palco de intervenções divinas que ultrapassaram a lógica humana. Deus não apenas sustentou o povo com o essencial, como também demonstrou seu poder por meio de sinais claros, tanto de misericórdia quanto de juízo. A abertura do Mar Vermelho, logo no início da jornada, foi apenas o prelúdio de uma série de milagres que marcaram cada etapa. Água jorrando da rocha, o maná caindo do céu, a presença visível na nuvem e no fogo, as vitórias contra exércitos inimigos. Tudo isso compunha um testemunho contínuo do Deus que caminha com seu povo. Em Números capítulo 20, versículo 11, Moisés feriu a rocha, e dela saiu água em abundância para toda a congregação. Contudo, os milagres vinham acompanhados de advertências. Quando o povo desafiava a santidade de Deus ou sua ordem, o juízo era imediato. O episódio dos filhos de Corá, Datã e Abirão, registrado em Números, capítulo 16, é um exemplo dramático. Ao se rebelarem contra a liderança de Moisés, a terra se abriu e os engoliu vivos.
Deus demonstrava que sua presença não era apenas conforto, era também autoridade inquestionável. A santidade não podia ser tratada com leviandade, e o deserto tornava isso claro de forma inegociável. Essas manifestações não tinham o objetivo de criar medo pelo medo, mas de reforçar que Deus não era uma projeção das vontades humanas. Ele é soberano, e sua presença no meio do povo exigia reverência. O milagre e o juízo caminhavam lado a lado, como faces de um mesmo propósito: formar uma nação santa, separada, consciente da grandeza daquele que os havia tirado do Egito. Não era um Deus manipulável, mas um Deus que se revelava com glória e justiça. A geração que viveu esses milagres tinha um privilégio extraordinário. Eles viram o invisível se tornar visível, o impossível se tornar cotidiano. Mas esse privilégio também cobrava responsabilidade. Quanto mais luz, maior o peso da desobediência. Quando a fé dava lugar à rebelião, a resposta divina era rápida e contundente. Não por crueldade, mas por zelo. O mesmo zelo que um pai tem ao disciplinar o filho para não perdê-lo para o mal. Milagre sem transformação é desperdício. O deserto nos mostra que os maiores atos sobrenaturais não têm valor se não penetram o coração. Deus operava maravilhas, mas esperava conversão. E isso continua valendo. Não basta ver o mar se abrir, é preciso deixar o coração se abrir também. Caso contrário, o mesmo poder que salva, corrige. E o deserto foi testemunha constante disso. Quando Israel saiu do Egito, eles não eram ainda uma nação, mas um grupo de tribos, clãs e famílias marcadas pela opressão. Eles tinham uma herança de fé através de Abraão, Isaque e Jacó, mas a escravidão havia obscurecido sua identidade. O deserto se tornou, então, a oficina onde Deus forjaria uma nova mentalidade, um novo povo, com leis, estrutura, cultura e, sobretudo, uma nova forma de se relacionar com o sagrado. Em Levítico capítulo 20, versículo 26, Deus declara: "E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus." Esse processo de formação não foi imediato nem fácil. Envolveu confrontos internos, ajustes sociais e uma série de ensinamentos que iam desde questões de higiene até princípios espirituais profundos. O tabernáculo foi estabelecido como o centro da vida comunitária, e nele o povo aprendeu a importância do sacrifício, da mediação sacerdotal e da presença contínua de Deus. Cada tribo recebeu funções específicas, e a organização do acampamento refletia não apenas ordem, mas propósito. Era Deus ensinando que a liberdade sem estrutura se transforma em caos. As leis dadas a Moisés formavam a espinha dorsal dessa nova identidade. Eram leis que regulavam tudo, desde relacionamentos interpessoais até a maneira de celebrar festas. Deus não queria apenas um povo livre, mas um povo diferente. As nações ao redor praticavam rituais cruéis, cultuavam muitos deuses e ignoravam o valor da vida humana. Israel, no entanto, deveria refletir o caráter do seu Deus, um Deus que é justo, santo e compassivo. A formação da identidade passava por cada detalhe da vida cotidiana. No deserto, o povo aprendeu que não bastava sair do Egito fisicamente. Era preciso tirar o Egito de dentro deles. A velha mentalidade de escravo precisava ser substituída por uma mentalidade de povo eleito. Esse processo envolvia frustrações, disciplina, milagres e um aprendizado constante. Deus não estava com pressa, porque estava mais interessado na maturidade do povo do que em sua velocidade de chegada à terra prometida. O que emergiu do deserto não foi apenas um grupo sobrevivente, mas uma nação moldada na fornalha da adversidade. E talvez essa seja uma das lições mais profundas de toda a jornada. Deus usa a dificuldade como ferramenta de formação. A areia, o calor,
A sede, as leis, os juízos, os milagres, tudo cooperava para formar algo duradouro. O deserto não destruiu o povo. O deserto construiu o povo. O caminho entre o Egito e Canaã poderia ser feito em poucas semanas. Ainda assim, o povo de Israel passou 40 anos vagando pelo deserto. Essa extensão não foi por falha de Deus, mas por consequência direta da incredulidade e da desobediência do povo. Em Números capítulo 14, versículo 33, Deus declara que os filhos dos murmuradores serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. O tempo de caminhada foi estendido para que a antiga geração, marcada pelo medo e pela rebelião, fosse substituída por uma nova geração com fé renovada. Esse período se transformou em um processo pedagógico. Não se tratava apenas de atravessar uma geografia, mas de permitir que o coração de um povo fosse moldado. Deus poderia levá-los diretamente para Canaã, mas isso os tornaria apenas migrantes, não uma nação. Os 40 anos representaram uma geração inteira, aprendendo o que significa depender, obedecer, reverenciar e confiar. Cada manhã no deserto era uma nova chance de desenvolver maturidade espiritual. A caminhada longa era o tempo de tratamento. O número 40 nas Escrituras tem um peso simbólico significativo. Foi o tempo do dilúvio, o período do jejum de Moisés no Sinai, o tempo em que Elias caminhou até Horebe e o número de dias que Jesus passou em jejum no deserto. É um número que representa preparação, transição, purificação para Israel. Os 40 anos simbolizavam uma separação definitiva entre a escravidão do passado e a promessa do futuro. Era a travessia entre o que foram e o que deveriam se tornar. Durante esse tempo, Deus não se ausentou. Mesmo diante da disciplina, Ele continuava provendo diariamente o maná, guiando pela nuvem e protegendo o povo. A presença constante no meio da jornada longa era a demonstração de que, embora houvesse correção, havia também compromisso. Deus não abandonou o projeto, apenas refinou o processo. Ele não destruiu a promessa, apenas redefiniu o tempo para que ela fosse bem recebida. A lição dos 40 anos ecoa ainda hoje. Há momentos em que o que Deus deseja fazer em nós é mais importante do que o que Ele quer fazer por nós. O tempo do deserto não é um tempo perdido. É um tempo investido na construção de uma fé sólida, de um caráter alinhado e de uma dependência verdadeira. O tempo de espera, quando vivido com entendimento, se transforma em tempo de transformação. Um dos episódios mais dramáticos da jornada pelo deserto é a recusa do povo em entrar na Terra Prometida após o relatório dos espias. Em Números capítulo 13 e 14, Moisés envia 12 homens para espiar Canaã. 10 deles voltam com um relatório negativo, amedrontando o povo e espalhando desânimo. Apenas Josué e Caleb mantêm uma visão de fé, confiando que Deus poderia lhes dar a vitória. A resposta do povo: rebelião, medo e o desejo de voltar ao Egito. Esse momento marcou uma virada trágica. Aquela geração adulta que saíra do Egito não entraria na Terra Prometida. A incredulidade não foi apenas um sentimento passageiro. Ela se manifestou em ações concretas de desobediência, em rejeição à liderança, em questionamentos constantes à fidelidade de Deus. E Deus, com justiça, determinou que nenhum daqueles que duvidaram e murmuraram veria a promessa se cumprir. Eles morreriam no deserto. Apenas os filhos, nascidos ou criados naquela jornada, herdariam o que os pais rejeitaram. Essa decisão não foi um ato de ira cega, mas de justiça pedagógica, uma lição à posteridade. A tragédia da geração perdida nos ensina que há promessas que só se cumprem com fé. Deus não estava apenas levando o povo para um lugar geográfico, mas tentando levá-los a uma dimensão espiritual, onde a confiança nele fosse plena. Quando o povo recusou-se a confiar, recusou também a herança.
Canaã não podia ser habitada por corações escravos do medo. Por isso, foi necessário esperar que uma nova geração se levantasse com uma nova disposição. Essa nova geração, liderada por Josué, nasceu e cresceu sob o ritmo do deserto. Aprendeu a confiar vendo o maná cair, aprendeu a ouvir as leis, a montar e desmontar o tabernáculo, a seguir a nuvem. Eles não tinham lembranças do Egito, não estavam contaminados pela nostalgia da escravidão. Estavam prontos para a conquista porque foram forjados na dependência. O deserto que matou os pais fortaleceu os filhos. A geração que não entrou serve como alerta e espelho. Muitos têm promessas, visões, sonhos dados por Deus, mas morrem no deserto da incredulidade, do medo e da rebeldia. O que deveria ser uma travessia se transforma em sepultura. Não basta sair do Egito, é preciso caminhar com fé até o fim. A promessa é real, mas só é acessada por quem confia no Deus que guia. Depois de 40 anos de peregrinação, finalmente o povo de Israel se aproximou da terra prometida. O Jordão era agora a última barreira entre o deserto e a herança. Em Josué capítulo 3, vemos um novo milagre se repetir. As águas do rio se abriram quando os sacerdotes pisaram nelas, carregando a arca da aliança. Era como se Deus estivesse dizendo: o mesmo que abriu o mar, também abre o rio. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sempre. O deserto finalmente ficou para trás e o novo tempo começou. Essa travessia marcou mais do que uma mudança geográfica. Foi uma transição de estação espiritual. O povo que entrou em Canaã era diferente daquele que saiu do Egito. Eles tinham cicatrizes, sim, mas também experiências profundas com Deus. Sabiam o que significava caminhar pela fé, viver do milagre, suportar a disciplina e depender da direção divina. Eles não eram perfeitos, mas estavam prontos. Tinham sido treinados não por estratégia humana, mas por dependência divina. Ao pisar em Canaã, o maná cessou. Josué capítulo 5, versículo 12, registra que no dia seguinte ao comerem do fruto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não mais o tiveram. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. O milagre diário deu lugar à colheita. A provisão extraordinária deu espaço à administração da herança. Era o início de uma nova fase, onde o mesmo Deus que sustentava no deserto agora ensinaria a cultivar e a guardar o que havia sido prometido. O deserto não foi tempo perdido, foi o berçário da promessa. Cada dificuldade enfrentada preparou o povo para o peso da conquista. Sem o deserto, talvez não suportassem os desafios de Canaã. Eles haviam aprendido a guerrear, a confiar, a ouvir, a obedecer. Agora era tempo de avançar, não como fugitivos, mas como herdeiros. O deserto terminou, mas os ensinamentos permaneceriam para sempre. Ao final dessa jornada, o povo podia olhar para trás e perceber que mesmo nas trilhas mais áridas, Deus nunca deixou de caminhar com eles. O deserto moldou, purificou, fortaleceu. E quando finalmente atravessaram o Jordão, deixaram para trás não apenas a areia e o calor, mas também as amarras internas que os ligavam ao passado. Agora pisavam em promessa, porque permitiram que o deserto os transformasse por completo. Quantas histórias a gente carrega, e quantas vezes só entende o propósito delas olhando para trás, como no deserto. Compartilhe esse vídeo com alguém que também já enfrentou tempos difíceis e se inscreva para caminhar conosco em cada nova descoberta da palavra. Nova descoberta da palavra.